Rodrigo estava perdido, e em todos os sentidos, mas naquele dia ele seria encontrado por alguém que nem sabia que precisava ser encontrado. Tudo aconteceu por conta de uma garota com lágrimas nos olhos, e um pedido silencioso que mudaria sua vida para sempre. Se você também já se sentiu perdido em algum momento, deixe um like neste vídeo e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Rodrigo tinha 42 anos e uma rotina repetitiva. Era segurança noturno em um prédio comercial. E, para ele, a vida parecia um ciclo sem fim. O trabalho era monótono, os dias iguais. De manhã acordava tarde, com uma dor constante nos ombros. O coração, então, parecia ainda mais pesado. Já faziam 3 anos que sua esposa o deixara. A culpa ainda era uma sombra que o acompanhava. Ela não aguentou a frieza, o distanciamento emocional, a rotina sem cor. E os amigos? Todos sumiram. No trabalho, ninguém sabia muito sobre sua vida. Ele passava despercebido como um simples funcionário do turno da noite. A solidão foi se tornando parte de sua identidade. A morte de sua mãe o deixou ainda mais vazio, como se o buraco que ele carregava fosse maior que qualquer coisa. A dor se transformou em apatia. Quando olhava para o futuro, não via mais nada. Ele se arrastava pela vida sem saber o que ainda valia a pena. Mas naquele dia, algo foi diferente. Rodrigo acordou sem vontade de trabalhar. Não queria sair da cama, mas o fez. Como um robô, não tomou café, não se arrumou direito, apenas pegou o metrô, sem destino certo, tentando escapar dos seus próprios pensamentos. O metrô estava vazio, exceto por alguns passageiros dispersos. Rodrigo sentou perto da janela e ficou observando o reflexo do próprio rosto no vidro. Ele mal notou a menina sentada do outro lado do vagão. Uma garotinha de cabelos castanhos, uma expressão tão séria quanto a de um adulto. Ela estava sentada sozinha, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. O que mais chamou a atenção de Rodrigo não foi o choro em si, mas a solidão daquela criança. Algo que ele mesmo sentia também. Algo dentro dele se mexeu, mas ele tentou ignorar. Talvez fosse apenas mais um dia de apatia, ele pensou. Mas, à medida que o trem avançava, Rodrigo não conseguia parar de olhar para a menina. Algo nele forçava a agir. Levantou-se e foi até ela, se agachando para ficar na altura de seus olhos. "Ei, você está bem?" ele perguntou com uma voz suave, tentando não assustá-la. A menina olhou para ele, seus olhos castanhos estavam cheios de medo e tristeza. Ela parecia tão perdida. "Minha mãe me deixou aqui", disse ela com a voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Ela disse que voltava, mas faz muito tempo. Rodrigo não sabia o que fazer. Estava ali, sozinha, esperando por algo que talvez nunca voltasse. Ele tentou pensar rápido. "Qual o seu nome?" perguntou, ainda tentando entender a situação. "Clara." A menina olhou para ele com um misto de desconfiança e alívio. "E o nome da minha mãe é Helena." Rodrigo se sentou ao lado de Clara. Ele olhou ao redor, mas ninguém parecia notar a menina ou sua angústia. O trem parou, mas ninguém entrou. A garotinha estava ainda mais retraída. Ele pensou em chamar o segurança da estação ou até mesmo a polícia, mas algo dentro dele disse para não fazer isso ainda. Ele sentia que não podia deixá-la ali sozinha. "Olha, não se preocupe", disse ele. "A gente vai achar sua mãe, tá bom? Eu prometo que não vou te deixar." Clara olhou com um leve sorriso no rosto, mas ainda cheia de dúvidas. Ela parecia estar começando a acreditar naquelas palavras, mas não completamente. O medo estava em seus olhos. Ela, assim como Rodrigo, provavelmente já tinha aprendido a viver com o vazio. Rodrigo tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros de Clara, tentando confortá-la. Ela se aninhou mais perto dele, como se ele fosse a única coisa de segurança nesse mundo que havia abandonado. Eles passaram mais 1 hora dentro do metrô. Rodrigo fez o que pôde para acalmá-la. Tentando manter a calma, durante aquele tempo, ele pensou em todas as coisas que ele tinha feito em sua vida. Todas as vezes que havia escolhido ser invisível e ir embora sem ser notado. E ali, com Clara, ele sentiu que talvez fosse a hora de mudar isso. Finalmente, o funcionário da estação apareceu e pediu para que eles saíssem. A menina foi levada para a sala de segurança enquanto Rodrigo aguardava notícias. O tempo passou e nada. Nenhuma palavra sobre a mãe de Clara. A polícia foi chamada. "Senhor, precisamos levá-la."
Rodrigo olhou para Clara, agora adormecida em uma cadeira. O nó na garganta apertava ainda mais. Ele poderia ir embora, deixar tudo para trás, mas não queria. A sensação de que ele poderia abandonar a garota o consumia por completo. Eu posso ir com ela? Perguntou com a voz falhando. O policial olhou desconfiado. Você é parente dela? Ele perguntou. Rodrigo hesitou, mas não pensou 2 vezes. Não, mas hoje ela precisa de alguém, e eu prometi que não a deixaria sozinha. Quando tudo parecia perdido, Helena apareceu. Uma mulher desesperada, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela entrou na sala procurando freneticamente. Quando viu Clara, correu até ela, abraçando com força. Clara, minha filha. Rodrigo observou em silêncio aquele momento de reencontro. A dor que ele sentiu ao ver aquele abraço foi algo estranho, como se fosse uma mistura de felicidade e uma pontada de vazio. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo havia mudado dentro dele. Helena explicou entre soluços que teve um ataque de pânico no metrô. Saiu correndo sem saber para onde, até desmaiar e ser levada para o hospital. Ela então olhou para Rodrigo com gratidão e lágrimas nos olhos. Obrigada por cuidar dela. Eu não sei o que faria sem você. Rodrigo sentiu uma leve tensão se desfazer em seu peito. Ele sorriu para Helena, mas não disse nada. Ele não precisava. Ele sabia que naquele momento algo dentro de si havia se refeito. Rodrigo voltou para casa naquela noite, mas ao contrário das outras vezes, ele não sentiu o peso do vazio. Algo tinha mudado e ele sabia que não seria o mesmo. Antes de dormir, ele pegou um caderno antigo e escreveu na primeira página: coisas que ainda importam. E ele escreveu: hoje, uma criança me fez lembrar que, por mais que tenha me perdido, eu ainda posso ser alguém para outra pessoa. E isso é tudo o que importa. Se você sente que essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo que vai inspirar sua vida. Lembre-se, você sempre pode ser a mudança que procura no mundo.